amigos, me comprometi que nos primeiros 100 dias de governo do PT eu não emitiria nenhum juízo de valor, nenhuma crítica, nenhum elogio, porque eu penso que um governo minimamente precisa de 100 dias para dizer a que veio. Isso é o mínimo que se espera de alguém com mentalidade democrática. Esperar um governo se instalar, botar a cara na rua e aí sim, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, a gente se posiciona de acordo com o que o governo apresentar. Então, só me manifestarei acerca do governo, das ações do governo Lula, depois de março, a partir do dia 10 de março, são 100 dias, então aí sim, a partir daí estaremos diariamente nos posicionando, sempre com respeito, equilíbrio e sem sensacionalismo, apenas narrando e apresentando os fatos ocorridos, ponto. Mas ontem ocorreu em Brasília manifestações com a grande maioria das pessoas de direita, embora eu tenha tido informações e imagens de infiltrados de esquerda também, mas de fato era a grande maioria de direita. E hoje as pessoas mandaram mensagem, porque eu também não me manifestei sobre isso, perguntando o que eu estava achando, o que estava vendo, então por isso vai aqui a minha opinião democrática. Veja, o que houve em Brasília ontem não foi um fato isolado. O que houve ontem foi resultante de uma série de erros e equívocos que vem sendo cometido no Brasil pelos poderes, por pessoas isoladas, e a população ontem encheu o caneco e se revoltou. Vamos ponto por ponto. Tudo começou com a nomeação, ou pelo menos a intenção de nomeação, do Alexandre Ramage, que era o chefe de segurança do presidente da República. Ele decidiu colocá-lo como superintendente da polícia do Rio de Janeiro. Qual foi o erro? O erro foi o senhor Alexandre de Moraes intervir. Ele interveio na decisão do presidente. Ora, é de competência exclusiva do presidente. O Lula mudou e Dilma tantos quantos eles quiseram. E não houve intervenção nenhuma. Então, errou o senhor Alexandre de Moraes ao fazer a intervenção do Executivo, ele é do Poder Judiciário, e errou o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em ter se submetido a essa decisão. Ele tinha que ter se manifestado de acordo com, ele gosta de dizer, as 4 linhas da Constituição. Não é ele quem tem a prerrogativa de assumir, então ele tinha que ter pego um exemplar da Constituição de 88 e, respeitosamente, enviado ao senhor Alexandre de Moraes, grifando o parágrafo onde ele é quem tem a prerrogativa. Bom, como ele se ajoelhou e submeteu, essa é uma crítica que eu faço ao Bolsonaro, é uma das poucas, talvez a única. Depois veio a liberação do Lula, que já estava sendo mexida, coordenada, e finalmente também o Lula foi solto. Erro do Supremo Tribunal Federal, porque foi o Supremo Tribunal Federal quem legitimou a 13ª Vara Federal de Curitiba a dar continuidade à Lava Jato. Então, mais um erro. É só erros que aconteceram. Depois, a eleição do Lula, o Ministério da Defesa, representando as 3 Forças Armadas,
solicitou que o TSE liberasse o código-fonte para que houvesse dado esclarecimentos e se exercido aí o princípio da publicidade. O senhor Alexandre de Moraes não permitiu, mais um erro. Depois, então, de se declarado a eleição, a vitória do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o povo ficou mais de 60 dias na porta dos quartéis, pedindo que as Forças Armadas se manifestassem. O povo brasileiro, democraticamente, não foi atendido. Então, veja, está todo mundo errado. Não tem ninguém certo. E, em relação às quebradeiras que houve, ora, quem é que ensinou o povo a quebrar as instituições? Não foi o PT? Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absorver mensaleiros, reforça a ideia de impunidade. O Executivo, ao afagar movimentos fora da lei, como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis. Nas urnas, por exemplo. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Senhores, e aí as imagens narradas pelo glorioso William Bonner, âncora do Jornal Nacional, admitindo que o PT quebrou por diversas vezes as instituições. Olha, o Ministério da Educação eles invadiram, da Saúde, da Agricultura, o MST invadiu o que quis e o que não quis, quebrou. Eles faziam cocô em cima da bandeira do Brasil, queimava, com cenas obscenas. Nunca houve uma manifestação do STF contra. Se dizia que era liberdade de expressão. Então, o PT não tem legitimidade para criticar os atos que ocorreram ontem. Porque, como diz Roberto Carlos, um erro não conserta o outro. Agora, erros têm consequências. E foi o PT quem ensinou o povo brasileiro a fazer esse tipo de baderna. Os senhores sabem que, historicamente, o PT sempre agiu assim. Quem tem o mínimo de memória, eu que estudou história, sabe, pô. Petista, esquerdista, marxista, comunista, que fala mal do que houve ontem em Brasília, desconsiderando, não levando em consideração que havia infiltrados e que depredaram também, e quiçá não tenha atiçado essas manifestações mais vigorosas, porque em geral as manifestações da direita nem lixo na rua fica. Mas vamos considerar que a direita participou do vandalismo e quebrou. O PT não tem legitimidade para falar absolutamente nada. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absorver mensaleiros,
reforça a ideia de impunidade. O executivo, ao afagar movimentos fora da lei, como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis. Nas urnas, por exemplo. Na base da força, os manifestantes conseguiram tirar 2 barreiras de proteção. Você pode ver que continuam voando pedaços de madeira por aqui. E agora eles estão bem próximos aqui, ó, da entrada do Palácio do Planalto. Alguns manifestantes conseguiram furar o bloqueio e entraram. Um deles partiu para cima de um segurança com um pedaço de pau e ele reagiu. E teve mais confronto. Seguranças foram atendidos por equipes de socorro. Os manifestantes também tentaram entrar pelo Salão Negro, na parte superior do Congresso, mas foram impedidos. O Salão Negro foi esvaziado e a Polícia Legislativa fez um cordão de isolamento. Depois da confusão, muito estrago e trabalho para limpar tudo. Olha a quantidade de vidro no chão. O PT é um partido que, historicamente, no Brasil, ensinou a se fechar, estrada, a quebrar, a xingar, greves paralisando e prejudicando o Brasil, quebrar as instituições. Então o PT não tem legitimidade. Em relação ao STF, quebradeira que houve lá, errou o senhor Luiz Barroso quando um brasileiro em Nova York perguntou a ele o que ele estava pensando daquilo tudo. O que é que ele disse? Usou linguagem marginal. Abre aspas. Perdeu mané. Fecha aspas. O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser imposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu mané, numa mola. Sério? Não, isso não, ministro. Essa linguagem marginal. Estou chamando aqui o ministro Barroso de criminoso? Só falta isso, né? Estou apenas dizendo que a linguagem que ele usou foi uma linguagem marginal. O povo não tem sangue de barata. Perdeu, mané. O povo lá ontem foi a onda que vai e a onda que volta. O povo, vejam aí na imagem. O que é que está escrito aí? Veja aí. Exatamente as palavras do senhor Barroso. Errou Lula ontem. Primeiro ele, quando errou, chamando de troxistas, as forças que estavam antipopulares, as forças populares nas ruas. E, na verdade, ele é um marxista. Aí ele trocou para fascista e nazista. Ora, o Lula, fascismo e nazismo são variantes do comunismo, meu amigo. Pergunta aí aos intelectuais de esquerda, a menos que eles queiram enganar o senhor. Fascismo e nazismo são variantes da esquerda, são alternativas à revolução do proletariado. Você está vendo como é que são as coisas? Os senhores usam a tática do Lenin. Chame-os do que você é. Acuse-os do que vocês são. Vocês estão fazendo isso. Tudo que os senhores acusam à direita é exatamente o que os senhores são. Os senhores falam que são democráticos. Aonde é que os senhores são democráticos? Os senhores usaram a democracia, o sistema eleitoral, para chegar ao poder. Mas os senhores não são democráticos. Os senhores são antirrepublicanos, são antinacionalistas. Qual é a solução para isso tudo? Fica a pergunta. O povo não aceita. O povo já deixou claro. O povo não aceita
a política econômica do PT, nem a política econômica, nem a política ideológica, nem as políticas sociais. O povo não aceita isso. Por uma razão simples. Deu errado em todos os países em que foi aplicada. Vide agora o exemplo da Venezuela, o maior desastre econômico contemporâneo. Povo comendo gato, cachorro. A Argentina está chegando lá. Porque quando você aumenta o Estado, você aumenta o gasto, você precisa de mais impostos, você acaba chegando num ponto em que ninguém tem condição de pagar impostos, é a chamada curva de Laffer, e aí chega o caos que chegou no governo Dilma, que pagou o pato dos erros que o senhor cometeu atrás, nos seus 2 mandatos anteriores a Dilma. Então, qual é a solução? A solução legal, democrática, constitucional é se apresentar com toda clareza, observando o princípio da transparência, primeiro, o resultado das urnas, a partir do acesso de fontes independentes ao código-fonte, como pediu as Forças Armadas. Não sou eu que estou pedindo, foi o Ministério da Defesa. Esse é o primeiro passo. Em se constatando que Lula venceu, que se toque o país, que a direita, democraticamente, aguarde as próximas eleições. E se houve algum tipo de equívoco, eu não estou aqui dizendo que houve, eu estou dizendo que se, é um advérbio de dúvida, e se houve, que se faça novas eleições. Esse é o caminho para pacificar o Brasil. Os senhores querem pacificar o Brasil? Os senhores do STF, o presidente da República, as forças, a imprensa, a grande imprensa, que colaborou para esse caos, porque não deu voz ao povo que estava na rua durante 60 dias e sistematicamente chamam de terroristas. Que terrorista que tem ali, rapaz? Senhor William Bonner, que terrorista tem ali? Terrorista que tem ali só se foi infiltrado. Aí sim. Agora as pessoas ali, de frente aos quartéis, não são terroristas, são brasileiros de bem, que não querem o comunismo. Todo o poder emana do povo. O povo não quer, se faça a vontade do povo. Não é isso? Qual é a função do STF? Garantir que se cumpra a Constituição. Amigos, fica aqui as minhas impressões. Que Deus abençoe, porque eu não vejo dias pacíficos nos próximos dias e nos próximos meses do Brasil, porque o povo não quer o sistema político, econômico, social, ideológico, seja de que natureza for, que está sendo implantado no país pelo PT. Vamos pedir a Deus que os senhores do STF dê uma chance ao povo brasileiro, que atenda ao pedido do ministro da Defesa, que se ponha tudo às claras e que a verdade venha à tona. Só isso pacificará o Brasil. Senão, o governo Lula corre o risco de não ter governabilidade. Governabilidade do ponto de vista do Congresso, governabilidade do ponto de vista do povo, governabilidade do ponto de vista moral, governabilidade do ponto de vista econômico. É um risco que estamos correndo. É preciso refletir sobre o que houve ontem. Como disse Roberto Carlos, um erro não conserta o outro. Então, vamos consertar os erros desde lá de trás. Porque, parágrafo 1, artigo único da Constituição, todo poder emana do povo, por ele e para ele. A Constituição foi criada. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.